possam ver nossos corações nessa noite, né? Primeiramente pedir ao alto, né, que possa nos inspirar, trazer a inspiração para o estudo da noite. Que acima de tudo, não só na nossa mente, mas que a gente possa levar isso para o nosso coração, para ter o nosso entendimento. O Evangelho da noite, ele é bastante intrigante, porque até então, até a codificação do Livro dos Espíritos, até entrar, as religiões existentes não conseguiam explicar o sofrimento e a dor. Muitos, lá atrás, questionavam, como muitos de nós devem ter questionado, como pode, né, a dor? Que injustiça na dor, como a nossa irmãzinha do Evangelho, né? Como nasce uma criança num berço tão pobre, sem ter o alimento material para poder se sustentar, uma mãe com uma dificuldade enorme para conseguir aquilo, e às vezes aquilo vai na idade adulta e ela continua com sofrimento por muito tempo. E outros nascem num berço de ouro, com a nossa visão material, tendo tudo de bom, melhor estudo, acesso à tecnologia, ao conforto. Onde está aqui então a justiça de Deus? Se Deus é justo, perfeito, como pode? E muitos, uma vida tranquila, em paz, uma pessoa conhecida como uma pessoa boa, no caso, de repente acontece algo na vida dessa pessoa e tudo muda. Todo aquele azul, aquele sol brilhante, fica cinza, fica escuro. Por quê? As religiões, algumas, né, não criticando mesmo, né, só como aprendizado, diziam, não, mas essa pessoa vai para o céu. O reino dos céus é para essa pessoa. Mas, por que um nasce numa situação terrível e às vezes acaba até desencarnando, uma criança sem ter nada feito, e outros? E a justiça? Que preço é esse, né? Como pode? Como essa passagem para o céu pode ser tão desigual? E no primeiro local, no mesmo hotel 5 estrelas, um pagando tão caro e outros pagando quase nada. Como explicar? Onde estaria essa justiça? E mais ainda, às vezes nós olhamos para alguns homens moralmente frágeis. Ultimamente a gente tem visto em todos os canais de televisão situações terríveis, de irmãozinhos, uma situação que chega a roubar a merenda de crianças que não têm o que comer e o dinheiro que ele nem precisaria. Mas a gente olha para a vida dessas pessoas e elas estão prosperando na vida, de acordo com a nossa visão material. E aí você olha para uma pessoa boa, fantástica, e no sofrimento, então. E essa pessoa que tem uma moral frágil, às vezes a gente olha e ela passa uma vida inteira naquela situação, uma visão material, prosperando e tendo tudo de bom e melhor do que a gente acha que tem. Pois bem, meus irmãos, o Espiritismo vem exatamente nesse ponto, tirar o véu sobre muitas daquilo que estava oculto. E algumas obras de homens virtuosos do passado a gente encontra que abandonaram as suas religiões exatamente porque elas não conseguiam explicar a sua dor. Porque exatamente passaram por algum momento uma dor enorme e não conseguiam ter uma explicação. E o Espiritismo vem nos trazer esse esclarecimento. O Espiritismo diz, Emmanuel, no mentor do Chico, ele dizia que só tem duas vertentes que nos levam ao Pai. A gente sabe que somente através de Jesus chegaremos ao Pai. E o que Jesus nos traz? A lei do amor. Ele diz, amai-nos e instruí-nos. As duas vertentes que vai nos levar ao Pai. Nos amamos e conhecemos, buscar o conhecimento, o saber, para que a gente possa ter uma fé raciocinada. E a dor? Mas e a dor? Por que então a dor?
Para toda causa tem um efeito. É isso que o Espiritismo traz. O primeiro ponto muito importante para a gente começar a compreender é que nós nascemos num planeta hospital, um mundo de provas e expiações. Expiações de quê? Exatamente corrigir aquilo que lá atrás, ou consciente ou inconsciente, nós tiramos o trem fora do trilho. Oportunidade de colocar ele. Expiação. E prova. É uma prova nova para que a gente possa ir crescendo, evoluindo espiritualmente através do exercício da nossa moral. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, encontramos no Livro dos Espíritos Allan Kardec, que era conhecido como bom senso em pessoa, e não à toa que foi escolhido e preparado para codificar e trazer o Espiritismo para nós. Ele pergunta: aonde está escrito as leis de Deus? E os Espíritos respondem: na nossa consciência. Ou seja, está em nós. Aí nós vamos voltar 2000 anos atrás. Jesus, quando esteve entre nós, por um tempo, ele morou na casa de Simão Pedro. E ele teve uma conversa com Simão Pedro que nos dá uma oportunidade de um aprendizado muito grande para a gente compreender. Naquela época, ele começa a pregar e morando na casa dos pescadores humildes. Na verdade, ele já estava implantando o reino de Deus no coração daqueles pescadores, já convidando. Então ele diz para Simão Pedro: Simão, levarei você a lugares que não queres ir. Aí, numa paradinha, quando a gente olha aqueles espíritos preparados, evoluídos, que encarnaram neste planeta para nos auxiliar, quando a gente vai ler a biografia desses espíritos, olha o sofrimento. Alguns irmãos dizem que quando você conhece uma pessoa que tem uma missão dessa, ore por ela, porque na nossa visão material é um caminho muito espinhoso. Muito espinhoso. Quem já leu a biografia de Allan Kardec vai compreender que não é nem tanto quanto outros, mas Allan Kardec não tem ideia do que ele passou para trazer essa informação para nós. Como está na leitura de hoje, o nosso psiquismo, a nossa mente já evoluiu até um certo ponto que hoje a gente já consegue compreender o mundo. Lá atrás não compreendia, mas ainda somos infantis no modo de olhar e de pensar e de agir, porque utilizamos do nosso querer, do nosso livre-arbítrio. E essa conversa de Jesus com Simão Pedro é que nos traz esse alerta. Jesus tinha acabado de iniciar o Sermão do Monte e no final do dia voltava para casa e Simão Pedro olha para Jesus e fala: nossa, nunca estive tão feliz como nesse momento, nunca havia experimentado uma felicidade tão grande como essa. Como eu me sinto? Mas ao mesmo tempo eu me sinto triste, porque eu não sei como produzir esse amor. Jesus olha para Simão Pedro e diz para ele: Simão, perdoe tudo e a todos, mas lembre-se de duas coisas: nunca critique o mal e seja fiel às leis do Pai. Esse é o ponto. Quando ele diz nunca critique o mal, Simão olha e fica ok. Ele fala: porque o mal vem acompanhado da sombra. Veja bem, para não criticar, vem acompanhado da sombra. E a sombra, ela traz a luz. A luz que sempre esteve ali, mas obscurecida por uma luz maior. Simão fica sem entender, com aquele olho de interrogação para Jesus, para que tu possas entender melhor. Ao cair da noite, não vem a sombra, e quando a sombra aparece e escurece, não enxerga as estrelas do céu brilhante, cintilante,
Ou seja, a sombra, ela traz a luz. E Emmanuel diz que quando nós estamos no mal, quando estamos, entre aspas, pecando, quando estamos nessa descida, nós estamos sorrindo. Porque estamos satisfazendo o nosso ego, a nossa tentação, a nossa vontade. Mas aquele que compreendeu e já está no caminho do bem, está chorando, está sofrendo, porque está se purificando. Se purificando, nossa dor, quando tem o entendimento, quando sabe, compreende. Como diz Emmanuel, para cada falha nossa, independente dela, tem um sofrimento. Mas uma pessoa que acabou de nascer, como é que nasce numa situação dessa? Aí ele explica nas nossas reencarnações, que veio lá atrás. E às vezes a gente olha e fala, não, uma expiação, porque fez isso, fez aquilo. Não. Na grande maioria é uma escolha do Espírito. Ele que escolhe. E quando vem, é porque ele está preparado. Nem todos nós estamos preparados para suportar a nossa situação. Aqueles que vêm é porque realmente foram muito bem preparados. E não é fácil, a gente sabe muito bem disso. Para quem de nós, entre aspas, tem uma vida normal, a gente, nas nossas aflições, nas nossas vicissitudes, em alguns momentos é algo terrível, a gente não consegue nem respirar direito. Mas se a gente buscar o entendimento, o conhecimento não teórico, que é o Evangelho de Jesus, mas colocar ele em prática, nós vamos ter o consolo, é o que Jesus promete. Você veja que Jesus promete consolo, ele não promete a cura, porque a cura que vai produzir somos nós, cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio. O Chico Xavier contava uma historinha. Ele dizia assim, que uma pessoa entrou num ambiente comercial e a hora que ele entrou, ele ouviu um cachorro uivando, chorando, gritando. Ele resolveu o que tinha que resolver. Passou 5 minutos, aquele cachorro uivando, gritando. Passou 10 minutos, 15 minutos, e ele foi se incomodando. Aí ele chegou para o responsável por essa vez e falou, escuta, vocês estão ouvindo esse cachorro? Não, estão ouvindo. Por que ele está fazendo isso? Ninguém olha? Não, porque ele está deitado em cima do prego. Deitado em cima do prego. Mas por que ele não levanta? Porque não doeu o suficiente ainda para ele levantar. Doeu o suficiente para ele gritar. E assim somos nós. Às vezes a dor não é o suficiente para que a gente mude. Ele é só o suficiente para a gente reclamar e chorar. Mas quando ela atinge um ponto, para cada um tem uma medida, não existe uma receita, a gente muda. E aqui, todos, não tenho dúvida nenhuma, a não ser que tenha algum espírito de luz aí, peço desculpa, mas todos nós aqui, todos têm suas vicissitudes. E cada um sabe muito bem que quando a gente adentra numa situação dessa, é algo terrível para nós, sofrimento enorme, esperneia, porque Deus, porque comigo, que é essa pergunta, porque isso, como você pode explicar? Só que depois, quando passa, a gente continua sendo a mesma pessoa? Não, né? Mas o que mudou? O que mudou? Mudou lá dentro. Não dá para explicar. É interno. É um amadurecimento da alma. É o nosso tesouro. É esse tesouro que o ladrão não vai roubar, que a traça não vai roer, que a ferrugem não vai comer. É tudo aquilo que nós vivenciamos em várias encarnações, porque nós somos muitos. Hoje nós estamos assumindo essa personalidade. Vocês estão vendo aqui a personalidade do Sérgio. Uma personalidade. Encontramos no Evangelho Joana de Ângeles dizendo: vença a vossa personalidade. E é fácil para a gente entender, porque nós não conseguimos analisar nós mesmos, nós não conseguimos analisar nosso pensamento, a nossa atitude. Se nós conseguimos analisar nós mesmos,
é como se fosse uma outra pessoa, é o Espírito analisando. E aí a gente consegue entender as aflições, as múltiplas encarnações, porque não tem uma única oportunidade, não é um único momento. E a visão nossa, material, ela é tão míope, que a gente é tão preso nas coisas materiais, que às vezes aquela dor está apertando, a gente está aqui no cachorro, berrando, e não sai do lugar do osso, de maneira alguma. Não há. E é um direito. Mas a hora que você fala, meu Deus, pede lá no fundo, aí sim, é como diz Emmanuel, a hora que você está purificando a alma, você está chorando e está subindo. Quando a gente está praticando mal, nós estamos sorrindo, estamos descendo o poço. Ou seja, a dor, ela é pedagógica. Ela tem a função de nos esclarecer, de nos educar. Jesus disse, eu não vim para os sãos, vim para os doentes. E se o Cristo, governador do universo, não é só do planeta, Jesus é governador há mais de 400 milhões de anos. Dá para a gente mensurar isso? Não dá. Mais de 400 milhões de anos. Desceu e veio encarnar nesse planetinha nosso. É porque nós somos os doentes. Como está na obra de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, esse aqui, Explode e Viva. Eu falei um ponto sobre isso, capítulo 17 desse livro, chama-se Acidentados da Alma. Ele diz assim, aspectos da dor. As soluções de dor são compreensíveis até o ponto em que não atinge a fermentação da revolta. Ou seja, quando a gente passa por uma dor e fala que não é justo, que Deus não existe, e isso, aquilo, como uma criancinha fazendo birra, é um direito que a gente tem. Mas vai levar a algum lugar? Não. Não vai nenhum. Porque depois disso, se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. Reclamam, a gente vai olhar e vai procurar o culpado. Eu não sou culpado. Nessa conversa que Jesus tem com o Simão Pedro, num certo ponto da conversa, ele disse: nós, os infelizes, os que praticam mal, os que merecem perdão, são vítimas deles mesmos. Ou seja, nós somos vítimas de nós mesmos. Mas nós também somos os protagonistas para que a gente se levante, está em nós. É só querer. Mas nós acreditamos nisso? Não. E tem alguns pontos aqui, não vou ler tudo, né, porque é muito grande, mas alguns pontos para que a gente possa entender. Diz assim, a enfermidade jamais erra o endereço para as suas visitas. A enfermidade jamais erra. Assim como aqueles que nasceram nesse planeta não vêm aqui errado. A cegonha não errou o planeta aí, nesse planeta Terra, não. Ela não errou. Ela nem certinho, endereço é certo. E muitas das nossas dores a gente consegue compreender de vidas passadas. Mas como diz Emmanuel, 99% das nossas dores é ações dessa vida que nós estamos agora. Não é lá de trás. É dessa personalidade do Sérgio de hoje. Foi ele que produziu as dores que está sentindo, que sentiu nesse momento. Agora algumas a gente entende que é lá atrás. Mais uma vez, todas as dores, todos os nossos sofrimentos que a gente olha para bonzinhos e tal, é uma expiação? Não. Diz que uma grande maioria, hoje no estágio que está a humanidade, é uma escolha do Espírito. Outro ponto importante para nos esclarecer:
as lágrimas, em verdade, são iguais às palavras. Nenhuma existe destituída de uma significação. Sempre tem uma causa. Somente chegando a entender a vida, quem compreende a dor. É a vertente que Emmanuel nos fala, que é o estudo, nos capacitarmos, entendermos. Ou seja, só vai compreender a dor aquele que vai buscar, que estuda, que vai tentar compreender, que vai buscar dentro dele. Porque somos nós que confeccionamos a fibra da nossa existência, nós mesmos. E depois, quando acontecem essas coisas, nós falamos que é uma fatalidade. Ah, mas eu estava parado no farol lá, quietinho, bonitinho, o cara que veio bater na minha traseira. Como é que explica? Foi ele. E a gente olha para o Evangelho, como diz Emmanuel, e Allan Kardec também, no Céu e Inferno, tem um dos capítulos que chama Código Penal da Vida Futura, que vale a pena a gente ler para compreender melhor. Quando a gente lê aquilo, abre uma visão enorme, interna, para despertar a nossa consciência, porque é lá que está escritas as leis de Deus. Porque é exatamente ela que nos cobra, que nos traz a dor, que nos mostra que saímos fora do trilho, que tem que repor esse trilho. Um outro ponto aqui, que nos chama bastante atenção. Se você pretende vencer, não menospreze a possibilidade de amargar. Algumas vezes, a aflição da derrota como lição no caminho para o triunfo. Aprende melhor quem aceita a escola da aprovação, porquanto, sem ela, os valores existentes permaneceriam ignorados. Se não fosse aquela dor que cada um de vocês sentiu aí, que passaram, vocês seriam a pessoa que está aqui hoje? Teria compreensão? Estaria sentado aí, ouvindo um espírito impuro fazer o Evangelho? Não. Porque não chegaria a nenhum valor. Nenhum valor. Não despertaria, não compreenderia. Mas é sempre importante relembrarmos que está em nós, que o único caminho é Jesus, que a gente não pode olhar para o lado como referência, ou aquele que está fazendo o Evangelho, os dirigentes de uma casa espírita, porque não é. Porque a visão, mais uma vez, nossa, é uma visão dura. Lá atrás, quando eu vi a primeira vez que o Brasil era o coração do mundo, pátria do Evangelho, eu imaginei, falei, logo vai aparecer um homem aí, um espírito elevado aí, vai assumir a política desse país, acompanhado de mais alguns espíritos aí elevados, e vai colocar esse no trilho, porque afinal de contas é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. A pátria do Evangelho. Mas, surpresa minha, quando eu conheci o Espiritismo e foi ler a obra, era exatamente o contrário. Jesus replantou a árvore da Palestina aqui no Brasil. Pátria do Evangelho, porque aqui não é um lugar para desfilar santo. Não. Aqui é um lugar para recuperar seres. E quando a gente olha para a TV e vê aqueles políticos roubando e fazendo, a gente julga e fala, bom, isso aqui, não. Aí quando eu vi e li, e aí na obra espírita, Emmanuel, que foi convidado por Jesus para ser o governador da pátria do Brasil, e quando ele chega e inicia seu trabalho aqui no Brasil, e a primeira ação que tomam aqueles que vieram aqui, os portugueses que vieram do Brasil, que foram convidados pela espiritualidade, não foi ao acaso, que chegam, a primeira coisa que eles fazem é colocar os índios como escravo. Segundo ponto, segunda coisa que foi buscar nossos irmãozinhos na África e trazer-los também como escravos, acorrentados como animais.
Esse é o primeiro karma desse país. E aí, Emmanuel, na frente de Jesus, começa a chorar. Quando vai dar a explicação, Deus manda ele ficar calmo. Fala, está chorando, calma. Você vai fazer o seguinte: deu uma bandeira em branco para ele, para que ele escrevesse o que achasse necessário. Ele falou, e em seguida você vai pegar essa bandeira e vai no mundo e vai trazer para esse país os piores políticos que existem no mundo. O que tiver de pior, traz para cá. Emmanuel se colheu na cadeira e falou, meu Deus, o que vai acontecer com isso? Ele falou, calma. Vá nos cantos mais escuros do planeta e o que tiver de pior, traz para cá. Porque aqui vai ser o meu hospital. Então, o planeta já é um planeta de provas e expiações. O Brasil é um hospital de almas. Aí caiu minha ficha, né? Porque eu estou olhando aquele político que rouba a merenda, que faz aquilo e tal. Mas e eu? Por que eu nasci aqui, né? A cegonha mudou o endereço? Não é bom. Então, antes de apontar o dedo, eu preciso olhar para mim. Porque eu estou aqui nesse planeta. Estou nesse país. Estou na pátria do Evangelho. Estou no hospital internado. Uma pessoa sã internada no hospital? Não. Não é. Jesus, nesse ponto, ele chamou mais uma vez a atenção. Nessa mesma época, conversando com Hanan querendo prejudicar Jesus, colocar ele numa situação difícil, em Cafarnaum, fazendo uma palestra, né, orientando aquele povo. E naquela época, o povo todo em volta dele, porque ele emanava de uma energia que a gente não tem a mínima noção do que é, então sabia que tinha algo muito diferente, sentindo acolhido. Hanan pergunta para ele, você está pregando perdão a tudo, a todos? Jesus, sim, fala para ele. Porque assim, se não fosse, seria incongruente, seria injusto. O perdão não é para um grupo seleto, é para todos. Aí Hanan aproveita e fala, aqueles que roubam, que matam, está dizendo que temos que perdoar? Jesus fala exatamente isso. Porque esses são vítimas de si mesmos. Ele tem que ser perdoado. Ele não é para ser julgado, mas ser justiçado. E explica o que é ser justiçado. Justiçado é fazer como fazem os homens da saúde. É pegar aquela pessoa que está na sociedade doente, acolhe com amor, com carinho, põe no hospital, cuida, cura, a hora que ela está bem, com a saúde perfeita, devolve para a sociedade para que ela continue o caminho dela. E assim que acontece. Esse é o nosso planeta, esse é o nosso país. Nos acolhe, está cuidando de nós, para que depois possa nos devolver à sociedade, já conscientes da nossa obrigação dentro de nós e já conseguindo, através do nosso próprio amor, nós mesmos nos nutrirmos do nosso próprio amor, sem depender do outro. Esse é o nosso ponto, que é um espírito já elevado. É o que está acontecendo com esse planeta, que está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. Todos, espírita, não espírita, espiritualizado ou não espiritualizado, hoje percebe que tem algo diferente acontecendo. O tempo passando muito rápido, essas pandemias, um monte de coisa acontecendo. Mas a regeneração, mais uma vez, ela não é física, não é no espaço, não é no céu, não é nas montanhas, não é no mar. Não. Ela é no coração de cada um de nós. Cada um de nós é que vai fazer essa escolha. Porque aqueles que fizerem a escolha certa, que conseguirem se regenerar, vai permanecer nesse planeta. Aqueles que não, Deus não vai deixar desamparados. Com certeza, como diz o Chico, irá arrumar um lugarzinho também para a gente, para aqueles que não forem. Assim como arrumou para nós que estamos aqui nesse momento. Então, essa é a dor. Portanto, a dor, ela não é um castigo, como a gente pensa. Eu estou sendo castigado. Não. A dor é um remédio. E muitos de nós
Muitos dizem: agora eu estou agindo certo, estou fazendo aquilo que deveria fazer, agora eu vou merecer o amor de Deus. Engano, lembra engano. Não está em nós essa decisão. Todos nós somos amados, independente do que está fazendo. Estou na queda, estou fazendo mal, Deus está nos amando. Somos criaturas dele, independente da nossa escolha, não está em nós. Como diz o Espiritismo, o amor de Deus está encharcado no fluido vital. E nós estamos mergulhados nesse fluido vital, assim como um peixe está mergulhado no mar. Ou seja, Deus ama o verme da mesma maneira que ele ama um anjo. Da mesma maneira, igualzinho, sem te dar nenhuma diferença. A diferença está no germe e no anjo. Porque o verme, ele absorve o amor de acordo com o entendimento dele. E o anjo também absorve o amor do Pai de acordo com o entendimento dele. Então, é claro que o anjo absorve muito mais esse amor pela consciência, pelo entendimento e pelo grau que chegou do que o verme. E assim como nós não temos dúvida que hoje nós estamos nos beneficiando do amor do Pai de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa compreensão. Quando nós nos recolhemos e entramos em oração, a gente sente ódio no coração? Não. Porque nós estamos ligados nessa vibração de amor e de luz. Portanto, meus irmãos, as aflições e as dores são remédio. Mas lembre-se sempre. Não olhe para o lado e diz: está vendo? A minha esposa aí é o remédio. A minha sogra está sofrendo. Olha o que está acontecendo. Não faça isso. Porque nós vamos estar em queda, sorrindo no mal. E às vezes a gente pensa em fazer o mal em algo tão terrível, mas não é. Uma pessoa que é relaxada, que não liga para nada, que larga tudo jogado, ela está praticando mal. E ela sofre com toda a impureza. Vai pôr a chave do carro, não sei onde está. Quero pôr a roupa, não sei onde está. Entro no trabalho, 7 horas da manhã, tem 20 km para chegar lá. Levanto 5 para 7. E já levanto reclamando, xingando, porque o trânsito, se não fosse o trânsito, me arrumo 2 minutos, vou pegar a chave do carro. Cadê a chave do carro? Sai de casa bem? Sai feliz, sai contente? Essa é uma aflição. Simples, mas é uma aflição. Aí vai somando. Chega uma hora que a gente não consegue olhar para cima e enxergar a luz. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente começa a buscar essa luz, esse caminho, vai clareando. O dia a dia vai ficando mais leve, e cada vez mais leve, vai caminhando. Mas, como diz o Evangelho, paciência. Não vamos, de uma hora para outra, nos transformarmos em espíritos puros. Tem uma caminhada pela frente. Um passo de cada vez, para que a gente possa atingir. Mas, se a gente conseguir, no dia a dia, lembrarmos da mensagem de Jesus, nós vamos conseguir vencer. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Obrigado, meus irmãos.